Hoje vamos falar sobre o movimento dos satélites, como um satélite orbita ao redor do nosso planeta. Os discentes participantes desse vídeo sou eu, Vitória Caroline, e o Vinícius Oliveira. Primeiramente, vamos entender o que é um satélite. Satélites são corpos que orbitam ao redor de um corpo celeste e podem ser classificados como naturais ou artificiais. Naturais e artificiais. Os satélites naturais são astros celestes que orbitam ao redor de um planeta, como por exemplo a Lua. Os artificiais são objetos feitos pelo homem e colocados em órbita de um corpo celeste. Existem vários satélites artificiais ao redor do nosso planeta e com diversas funções, como por exemplo satélites meteorológicos, satélites de comunicações e satélites militares. Agora vamos falar um pouco da teoria de Kepler e a gravitação universal, que nela ele explica como um corpo orbita ao redor do nosso planeta, no caso, o satélite. Primeiramente, vamos entender, o que é, como funciona a órbita, o que é a órbita, que na física a órbita significa a rota que um corpo transita em torno de outro perante uma ação de determinada força, que normalmente é a força da gravidade. Quando Newton realizou os estudos sobre o movimento que a Lua descreve em torno da Terra, ele concluiu que a mesma força que atrai os objetos para a superfície da Terra é exercida pela Terra sobre a Lua, mantendo ela em órbita em torno da Terra. Nessa imagem aqui é um exemplo que Newton usou para descrever como um corpo entra em órbita, como fazer um corpo orbitar ao redor do nosso planeta. Em teoria, esse canhão ele está em cima da montanha mais alta, onde ele lança um corpo numa certa velocidade, que cai no ponto A. Depois ele lança outro corpo em mais uma velocidade maior e cai no ponto B. Depois ele lança um corpo numa velocidade muito maior e cai no ponto C. E assim sucessivamente. Quando atinge uma certa velocidade, esse corpo consegue fazer um movimento completo ao redor do nosso planeta. E isso, em teoria, funcionaria em qualquer superfície da Terra. Você subisse numa montanha e lançasse. Só que como existem vários atritos, esse corpo perderia a velocidade e logo seria atraído pela força da gravidade. Mas em teoria, de acordo com Newton, é dessa maneira que um corpo é colocado em órbita. As órbitas podem ser caracterizadas conforme a sua associação com os corpos que se circundam. Essas categorias são órbita polar, que é um satélite em trajetória polar, atravessa por cima de dois polos da Terra ou corpos celestes em cada uma de suas rotações. Dessa maneira, essa órbita apresenta um declive semelhante a 90 graus com relação à linha do Equador. A órbita equatorial ocorre quando a rota do satélite, quer natural ou artificial, encontra-se perto do nível da linha do Equador, do corpo que está sendo orbitado. Nessa imagem dá para perceber, a órbita polar e a órbita equatorial. A órbita geoestaciária considera-se uma órbita geoestaciária quando esta apresenta um formato circular e acontece pontualmente em cima da linha do Equador da Terra, na região de latitude zero, e sua volta segue pontualmente a volta da Terra. Tem a órbita heliocêntrica. A órbita heliocêntrica acontece em torno do Sol. Todos os planetas, asteroides e cometas possuem esse tipo de órbita. A próxima é a órbita de transferência Oumuamua, não sei pronunciar esse nome, peço perdão. É utilizada para deslocar um meio dentro das duas órbitas esféricas de latitude distinta no mesmo nível geométrico. A órbita heliosíncrona é semelhante à órbita polar, porém o satélite vai do polo norte ao polo sul e polo norte ao polo sul mutuamente. Mas o seu nível de órbita é sempre inerte para o espectador que esteja posicionado no Sol. Deixa eu botar aqui para poder ver a imagem como ela funciona. E a órbita geossíncrona é conhecida dessa forma quando a sua volta segue pontualmente em volta da Terra. Diferentemente da órbita geoestaciária,
a sua excentricidade e inclinação são diferentes de zero. Hoje vamos falar sobre o movimento dos satélites, como um satélite orbita ao redor. Bom, dando continuação na apresentação, o satélite nada mais é do que um objeto que ele é lançado no espaço a uma certa velocidade e esse objeto vai realizar um movimento circular em relação à Terra e você tem uma força P agindo, uma força peso agindo sobre ele. E essa força peso nada mais é do que a força gravitacional, que por estar realizando um movimento circular pode ser denominada a mesma força centrípeta, força resultante centrípeta, que no caso também é a aceleração da gravidade, é a aceleração centrípeta naquele ponto da órbita. A força centrípeta nada mais é que responsável por alterar a direção da velocidade do corpo e ela também aponta sempre para o centro das curvas. No caso, ela forma um ângulo 90 graus entre a velocidade e a força, como dá para ver na imagem. E ela obedece à relação das leis de Kepler e à gravitação universal. Nas leis de Kepler, ele fala que, especificamente na primeira lei, que as órbitas descritas pelos planetas, né, ao redor do Sol são elipses, com o Sol num dos seus focos. Aí, no entanto, como a gente pode ver na questão do movimento que o satélite faz na imagem, é um movimento circular. Por isso que essa lei não anula o fato de que a força gravitacional é a mesma força centrípeta. Bom, olhando as fórmulas, nós temos a força de atração gravitacional e nós temos também a força da força centrípeta, né? A força resultante centrípeta. E a gente vai igualar essas duas fórmulas para obter uma equação da velocidade. Aí no caso nós temos o Gzão e o Mzão e o Mzinho. O Mzinho com o Mzinho se anulam, que no caso é a massa do satélite. Isso quer dizer que a massa do satélite é, digamos que, irrelevante, porque a massa do satélite não vai alterar na velocidade da órbita, ela não vai ser relevante nessa fórmula. E então nós obtemos essa fórmula. E no caso nós obtemos o Gzão com o Mzão dividido pelo R, tirando a raiz deles. Nós também podemos calcular a velocidade do satélite, porque essa primeira fórmula que a gente obteve foi a da velocidade orbital, e agora nós podemos também obter a velocidade do satélite, que ele leva para completar esse período, né? esse ciclo, para completar um ciclo. Como é um movimento circular, nós usamos o 2πr dividido pelo período. E com essa forma nós podemos obter a velocidade do satélite para completar esse ciclo. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui.